Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 5 de agosto, 18ª semana do Tempo Comum. A Igreja hoje celebra a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, uma das 4 basílicas papais. Basílica essa, inclusive, pela qual o Papa Francisco tem tanta devoção, sempre que pode, vai até lá rezar diante da imagem da Salus Populi Romani, a salvação do povo romano, um ícone da Virgem Maria que está ali há muitos séculos e que em diversas vezes protegeu o povo de Roma de calamidades, de invasões, enfim, de tantas coisas. Então vamos pedir a Santa Maria, a mãe de Jesus também, que hoje nos ajude a compreendermos mais a palavra do seu Filho. Vamos invocar a presença de Deus entre nós? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nós vemos aqui Jesus que multiplica o pão novamente. Jesus que recebe a notícia da morte de seu primo João Batista, recolhe-se em oração no lugar deserto, mas o povo quer Jesus, o povo quer Deus. O povo quer estar na presença de Deus, quer ser alimentado por Deus, quer ser curado por Deus. E o povo de todas as vilas ao redor sai à procura de Jesus e o encontra. E uma vez encontrado pelo povo, Jesus os olha com compaixão, porque sabe que vieram ali em busca de algo físico e também espiritual. Jesus então começa a servir o povo. E é interessante notar essa atitude de Jesus. Ele precisava de recolhimento, ele precisava de um tempo a sós com Deus, mas não se detém na solidão diante da necessidade do seu povo. Quantas vezes eu e você quisemos nos isolar de tudo, de todos, quisemos dar as costas aos planos de Deus, quisemos viver a nossa vida de modo solitário, sem nos importarmos com aquilo que acontecia ao nosso redor, negando intimamente o nosso chamado a sermos como Jesus, ou seja, servidores dos nossos irmãos? Quantas vezes nós, pelo nosso egoísmo, pelo nosso cansaço, pelas nossas muitas batalhas, achamos que o melhor seria caminharmos sozinhos, sem o auxílio de ninguém e sem nos comprometermos com ninguém? Ora, esse não é o projeto de Deus, esta não foi a ação de Jesus, este não pode ser o nosso modo de vida. Nós fomos feitos para os demais. Uma vez que eu me torno cristão pelo batismo, eu sou um homem para os homens. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas emprestei a minha vida para Cristo, para que Ele, vivendo através de mim, continue a sua obra nos irmãos e irmãs que se aproximam de mim. Eu não posso ficar fechado
na minha casa, no meu mundo, nas minhas coisas. Enquanto o vizinho ao lado passa necessidade, se não física, mas espiritual. Eu não posso deixar de acolher aqueles que batem à minha porta, porque um dia estes mesmos que batem à minha porta me receberão agradecidos ou não às portas do céu. Do mesmo modo como podem dar testemunho de mim diante de Jesus pela bondade que eu pratiquei, podem também dizer a Jesus que eu não os recebi, que eu não os alimentei, que não os ouvi. Tem tanta gente que vem a nós em busca de um alimento que nem sempre é o alimento físico. Muitas vezes querem apenas um ombro amigo, um ouvido que os ouça, um coração que os acolha. Jesus fez isso. Mais que multiplicar o pão físico para saciar a fome física daquele povo, Jesus multiplicou no coração daquele povo a certeza de que Deus não os abandona e que Deus providencia homens e mulheres que acolham uns aos outros e que provejam as necessidades uns dos outros. Neste tempo em que nós vivemos numa sociedade tão egoísta e individualista, nós, os cristãos, não podemos agir segundo agem as pessoas que não são de Deus. As pessoas que estão no mundo, que são do mundo, que vivem para si. Nós não podemos entrar nessa lógica. A lógica do reino de Deus é diferente. A lógica do reino de Deus é o serviço, é a doação, é a entrega total, é a generosidade. Nós não podemos ser indiferentes ao choro, ao olhar entristecido, à aparência abatida dos nossos irmãos. Não podemos ver uma pessoa que passa necessidade e fingir que não é conosco o apelo de Deus para que nós a ajudemos. Não podemos. Jesus alimentou com 5 pães e 2 peixes uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos calcular por baixo, irmãos e irmãs, que entre mulheres e crianças haviam aí pelo menos umas 7.000 pessoas. Então Jesus alimentou uma multidão de pelo menos 12.000 pessoas com aqueles 5 pães e 2 peixes. O que Deus pode fazer no mundo com os seus 5 pães e 2 peixes? Ou seja, com os dons que Ele te deu. Os 7 dons do Espírito que Ele infundiu em ti no dia do teu batismo e confirmou na tua crisma. O que Deus pode fazer no mundo através dos teus 5 pães e 2 peixes? Quanta fome espiritual e física Deus pode saciar através do seu sim? Quanta gente pode ter a vida transformada pelo encontro contigo? E contigo e em ti, encontrando-se com Jesus. Pense nisso hoje. Saia dessa bolha. Saia desse mundinho à parte que você criou para si. Neste mundo, neste seu pequeno mundo, tu não serás salvo. Tu não verás a glória de Deus. Porque quem vive para si, morre. Mas quem vive para os outros, segundo Cristo viveu, herdará a vida eterna. Receba agora a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.